antes da energia crística descer aqui, aquele personagem que foi conhecido como Jesus, foram enviadas as Amazonas, que vinham da constelação de Ophiuchus, ou Serpentário, que também era conhecida como a 13ª constelação, né? E se você pesquisar o zodíaco hoje, a parte de astrologia, você vai ver que os astrólogos já descobriram que tinha essa 13ª constelação já, de Ophiuchus, ou Serpentário, e que ela tinha sido retirada, né? Omitida. Ela corresponde também ao 13º apóstolo. Falam dos 12 apóstolos, mas não falam da Maria Madalena, né? A 13ª apóstola, uma mulher. Não falam da Sofia, quando os ocultistas às vezes falam de Sofia, né? A 13ª, a energia feminina do 13º, para o salto quântico. Então, assim, além dos 12. Então, dentro desse conhecimento todo, né, que nós temos sobre essa questão do personagem Jesus, antes dele ter vindo, né, o original, com essa energia crística ter descido, vieram as Amazonas, que elas vieram de Serpentário, né, ou constelação de Ophiuchus, essa 13ª. Elas vieram para preparar a energia do sistema Terra para receber essa energia. Elas não eram guerreiras que saíam matando todo mundo, como é falado, porque elas tinham poder em um domínio da sua energia kundalínica que elas não precisavam lutar com ninguém, matar ninguém. Elas tinham um controle mental para paralisar os exércitos que tentassem atacá-las. Né? E elas chegaram e ficaram na região aqui da América do Sul, do México também, e da Amazônia, principalmente. Não é à toa que o rio se chama Amazonas, né? E que se chama Amazônia também, né? Tem a ver com as Amazonas, e que tem um rio lá que se chama Solimões, que tem a ver com Salomão, né? Salomão, de onde ele extraía ali o seu ouro, né? Das minas do rei Salomão, que tem a ver com o rio Solimões, né? Para vocês verem, Salomão também na Amazônia, gente. Estão entendendo? Porque tanto interesse de ONG na Amazônia, em ficar falando que a nossa Amazônia está pegando fogo, que eles vêm salvar, porque tanto interesse do Elon Musk de colocar internet na Amazônia, coisa ridícula, né? Então, assim, o que está por trás disso? O que eles estão buscando? Eles estão buscando esses artefatos antigos dessas antigas civilizações. Então, as Amazonas criaram suas bases aqui, e próximo delas desceram os sacerdotes de Pleiades, pleiadianos, que se relacionavam com elas. Tinham compatibilidade, né? A mesma genética ali, vibratória, e uma vez por ano eles se relacionavam sexualmente mesmo falando. E se nascia um homem, ia para esse grupo dos sacerdotes pleiadianos. Se fosse uma mulher, seria treinada pelas Amazonas. E as Amazonas tinham parcerias também comerciais e de treinamento e tudo mais com os Incas e com os Maias também. Então foi trocado também conhecimento com os Maias, principalmente muitos Maias e Incas que conseguiram transmutar. Por isso falam que o povo Maia, de repente, ele desapareceu. E quando você vai num lugar que era antes Maia, que você vê lá o calendário Maia, as coisas Maias, depois você vê que tem um calendário Azteca ali também. Por quê? Porque os Aztecas, quando os Maias transmutaram, vários deles transmutaram e sumiram, simplesmente eles viram as construções Maias todas abandonadas e resolveram ir morar lá. Né? Então foi o que aconteceu. E tinha os livros, os códices dos Maias, contando todo esse processo de desenvolvimento. Mas o que aconteceu, a primeira coisa que a igreja, né, os jesuítas e tudo mais, quando chegaram na América do Sul e América Central, eles fizeram foi destruir esses livros. Os poucos que sobraram, gente, que a gente considera, nossa, conhecimento maia, isso não é 1% do que tinha deles. Foi tudo destruído. E o que sobrou, porque ficaram com dó. Uma pessoa que tinha que ter destruído ficou com dó de destruir aquilo e acabou guardando. E aquilo sobrou até os dias de hoje. E ainda teve muita interpretação errônea, né? Errada sobre aquilo ali. Então, assim, para a gente entender, né, o que realmente aconteceu. Porque quando a gente lê num livro de história, não, mas os astecas eram assassinos, sacrificavam as pessoas, aí os espanhóis vieram e mataram esses assassinos. Que prova que nós temos disso? Porque
A gente só tem a versão dos espanhóis que chegaram, mataram todo mundo, depois falaram, não, a gente matou todo mundo, mas eles eram pessoas cruéis. Mas a gente não tem prova nenhuma disso. Ninguém sabe de verdade o que aconteceu ali. Ninguém sabe de verdade qual foi a história real. Porque a história é sempre contada por aquele que ganhou a guerra. E quando ele ganhou a guerra, ele não vai contar e falar assim, olha, eu realmente fui um babacão, eu matei um monte de gente inocente, eu estuprei várias mulheres, eu sou um lixo, mas eu ganhei a guerra. Ele não vai falar isso, ele vai tentar falar que não, mas o outro mereceu morrer porque ele era isso, era aquilo, e no fundo a gente está fazendo um bem aqui para a humanidade por alguma razão, que é o mecanismo de tentar transferir a culpa para o outro sempre e você se sentir bem com você mesmo, né? Então foi isso que aconteceu também nessa questão dos espanhóis. E muitos dos índios não reagiram por quê? Porque eles tinham a lembrança do pai Sumé, né? Grande, alto, louro, branco. E eles acharam que eram os deuses voltando. Eles se lembravam dos seus deuses civilizadores, como era a aparência deles. E quando de repente chegam pessoas de olhos claros, pele clara, cabelos mais claros, eles simplesmente pensaram que era o retorno dos seus antigos deuses civilizadores. Só que não era.